Olá, estudante do Estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História, o nosso intérprete Ezion aqui com a gente, contribuindo com a nossa aula. Vamos lá então? Gente, quais os objetivos para a aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos analisar o engenho de açúcar, observando aí as características administrativas e culturais da produção açucareira, e a gente vai também compreender aí, analisar os outros produtos que eram produzidos aqui no Brasil durante o ciclo colonial, beleza? Gente, você conhece a expressão senhor do engenho? Uma expressão aí que a gente eventualmente pode escutar ou não, né? Você conhece essa expressão? Você se lembra em qual região do Brasil a produção açucareira era feita durante o período colonial? O açúcar tinha uma especificidade, né? Onde que essa produção ela acontecia de uma forma mais intensa? Você sabe dizer se no período colonial a sociedade ela era igualitária? Vamos pensar um pouquinho nessas questões, trazer aí o nosso conhecimento prévio para a aula de hoje. Pois então, pessoal, a expressão senhor do engenho, ela surge para designar o dono do engenho, o possuidor de terras, dinheiro e prestígio. Era aquele provavelmente português que veio para o Brasil lá no século XVI para ocupar, administrar, explorar e colonizar, e ele então vai ser responsável por essa unidade de produção, que era o engenho de açúcar, e ao dono do engenho, então a gente dá o nome de senhor do engenho devido ao seu prestígio político, econômico, social que ele detinha na região. O ciclo canavieiro ele foi mais intenso no nordeste do Brasil. Portugal ele já tinha experiência de produção de cana-de-açúcar em outras colônias portuguesas e ele introduz essa produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil e é no Nordeste açucareiro. A cana-de-açúcar ela precisa de um clima mais quente e um solo que a gente conhece como solo de massapê, um solo mais arenoso. Então essas características elas foram encontradas no Nordeste e a produção de cana-de-açúcar ela se desenvolve de uma forma mais intensa no Nordeste do Brasil. E a sociedade açucareira, ela não era uma sociedade igualitária. Era uma sociedade em que nós vamos ter o senhor do engenho e a sua família no topo da sociedade, homens livres com diversas ocupações aqui na colônia, como médicos, agricultores, carpinteiros, professores, engenheiros, né? Os profissionais, homens livres que trabalhavam na cana-de-açúcar, e na base dessa pirâmide, africanos e africanas que foram trazidos para o Brasil ainda no século XVI para serem escravizados. Então não era uma sociedade igualitária que existia no Brasil colonial à época da produção de cana-de-açúcar. Então aqui, gente, a concentração fundiária, a concentração de terras na mão de poucos é um grave problema no Brasil. Então, grande parte das terras cultiváveis no Brasil hoje, elas estão nas mãos de poucas pessoas, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma alta concentração fundiária aqui no Brasil. Essa concentração, a gente pode dizer que ela é uma permanência do período colonial. Então, quando a gente teve o início da colonização, nós tivemos uma organização de administração aqui que era a sesmaria, que era a subdivisão das capitanias hereditárias e entregavam essas grandes extensões de terra, essas fazendas extensas, ao sesmero. Ali a gente tem a gênese, a gente tem o início dessa concentração de terra e que é uma permanência nos dias atuais. Grandes extensões de terras nas mãos de poucas pessoas. Como você acredita que essa concentração de terra herdada do período colonial, ela pode interferir na sociedade, ela pode interferir na desigualdade social? Então nós vamos ter aí, né, um grande contingente de brasileiros que não tem acesso à terra, enquanto aí uma pequena parcela, ela detém aí a maior parte das terras agricultáveis, das terras cultiváveis aqui no Brasil, o que gera, é claro, uma desigualdade social. Então, assim, desde a colonização, a posse de terras no Brasil, ela está nas mãos de poucas pessoas. Então, quase que uma oligarquia, né? Esse conceito de oligarquia, de governo de poucos, que concentra essas terras. Compreender a construção dessa característica fundiária de concentração de terras nas mãos de poucas pessoas é entender, portanto, aí a nossa desigualdade social, ou parte da nossa desigualdade social, e principalmente discutir alternativas para mudar esse cenário.
já que, segundo a ONU, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, quais são as alternativas políticas, econômicas, sociais, para que eu possa combater a desigualdade social no Brasil e diminuir essa concentração fundiária que existe? Tema aí para a gente pensar e refletir. Pessoal, sociedade colonial. Então, eu trago um texto aqui para vocês que ele diz assim, ó. Nessa sociedade colonial, nós vamos ter duas classes bem distintas e antagônicas. O senhor de um engenho, o homem branco, geralmente português, e o africano escravizado. Então o texto diz assim para a gente, ó, construída na parte mais elevada do terreno, o que permitia uma visão panorâmica de toda a propriedade, a Casa Grande era a residência do senhor de engenho. Reunia também as funções de fortaleza, hospedaria e escritório. Para se proteger dos ataques indígenas, todas as edificações eram construídas muito próximas para que tivesse essa proteção, quase que grudadas. Casa Grande, senzala, paiol, casa de farinha, engenho, casa de despejo e etc. Com isso, não se distinguiam os lugares de morar e de trabalhar. Então, um panorama aí de como que era essa sociedade, esse mapa, né, de um engenho de cana-de-açúcar. Então eu trago aqui para vocês uma imagem do Franz Post, que passou pelo Brasil no século XVII e fez essas representações. Então percebam que a Casa Grande está na parte mais alta do terreno, né? A gente tem uma igreja, então aqui a senzala, onde você tem esse cultivo da cana-de-açúcar, essa representação de uma sociedade colonial do século XVII, uma sociedade açucareira. O engenho. Então nós vamos ter aí as unidades administrativas, as unidades de trabalho, as unidades de moradia do engenho. Na Casa Grande é o casarão, portanto, onde morava o senhor de engenho e sua família. Era o centro administrativo, era dali que o senhor de engenho administrava, portanto, toda a sua produção de açúcar. A senzala, uma construção precária, onde viviam os negros e negras que foram escravizados aqui no Brasil, foram trazidos da África para serem escravos aqui no Brasil. A capela ou a igreja era uma obrigação dos engenhos, né? Ter uma capela em homenagem a algum santo católico, então era uma obrigação do senhor de engenho do sesmeiro ter essa capela, essa questão da religiosidade cristã católica aqui na colônia. A Casa do Engenho era onde então eu beneficiava a cana-de-açúcar, onde eu vou ter as moendas, as fornalhas, a casa de pulgar e os galpões. O canavial, essa unidade agrícola, e a roça, né? Roça era a unidade, então, onde se plantavam outros gêneros alimentícios para o abastecimento do mercado interno. Afinal de contas, nem só de açúcar vivia a colônia, então havia necessidade de outros produtos agrícolas para o abastecimento do engenho, para as pequenas trocas comerciais dentro da colônia, e isso era produzido, portanto, na roça. Tá? Gente, só de açúcar vivia a colônia? A gente viu que não. Então foi necessário, foi acontecendo, que outros gêneros alimentícios, outras culturas passassem, portanto, a serem produzidas aqui no Brasil colonial. Uma delas, a pecuária. Então a gente vai introduzir aí o gado aqui no Brasil. Não é um animal que já existia aqui, então ele vai ser introduzido aqui, essa pecuária. Então a criação de gado, visando aí o mercado interno, não era uma produção de gado para abastecer o mercado português, obviamente não havia como transportar essa carne ou esses derivados, né, como leite e outros produtos, para Portugal numa viagem que demoraria aí 2 meses. Então era para abastecer o mercado interno. Além de alimento, né, como leite, o couro, eles também eram usados como força motriz para movimentar o engenho e também como meio de transporte, os famosos carros de boi. Sociedade colonial. Como eu disse a vocês, não era só formada pelo senhor de engenho, o homem branco, essa sociedade patriarcal, e os africanos e africanas escravizados. Havia uma dinâmica social nessa sociedade. Então, pequenos proprietários, por exemplo, produziam gêneros alimentícios para o consumo interno, como mandioca, feijão, milho e arroz. Eram homens livres, não eram donos de engenho, mas também não viviam em condições dos escravos e escravas aqui no Brasil. O algodão também foi muito cultivado, o tabaco, o fumo também é um importante produto comercial.
Então percebam que, para além do engenho, para além dessa sociedade dicotomizada entre Casagrande e Senzala, havia os pequenos produtores, por exemplo, aqui no Brasil. Então, não se pode afirmar que na colônia existia apenas o plantation, essas grandes áreas latifundiárias monocultoras. Ela é, sim, a principal característica da colônia aqui no Brasil, mas para além dos plantations também existia aí, como a gente viu, as roças, né, que atendiam o mercado interno. Trago aqui um quiz para a gente fazer, vou ler o enunciado do quiz e a gente então pensa nas respostas. É um sistema agrário mercantil de colonização escravista, conformado com um conjunto integrado de relações centralizadas no objetivo de produção monocultora para exportação. Texto do Darcy Ribeiro, grande sociólogo brasileiro. O autor, no trecho apresentado, ele está se referindo. A gente tem as alternativas e a gente já volta com a resposta. Pessoal, galerinha que está aí assistindo a aula, então aqui, né, o autor, no trecho apresentado, ele está se referindo a quê? Então tem algumas informações, né, produção monocultora e para exportação. Resposta correta, a economia açucareira, produção monocultora e voltada para atender o mercado externo. Beleza? Gente, então além do açúcar, então nós sabemos que durante o século XVI, a produção de açúcar ela era responsável aqui no Brasil pelos principais lucros da coroa portuguesa. Grande parte da colônia, portanto, vai produzir açúcar. Mas, além do açúcar, nós vamos ter outros gêneros alimentícios que também vão ser produzidos aqui. Embora o pau-brasil tivesse diminuído a sua extração a partir dos anos de 1530, eu vou ter a extração do pau-brasil, principalmente na Mata Atlântica, nessa mata aí mais próxima ao litoral. Eu começo também a ter no Brasil, ao longo do período colonial, principalmente no século XVII, a exploração dos metais preciosos, principalmente aqui na região das Minas Gerais. Vou ter a pecuária. Veja a importância da pecuária em rosa aqui no mapa para a ocupação do território brasileiro. Então essa ocupação que ela era, a princípio, no litoral, ela passa a ocupar cada vez mais o interior e garantindo a posse dessas terras a Portugal, uma vez que a pecuária transpôs a linha do Tratado de Tordesilhas. Vou ter a produção de tabaco na região sul-sudeste, aqui no Paraná, aí a região de Ponta Grossa, Irati, produtora de tabaco. Vou ter também as drogas do sertão, então essa região aqui produzindo drogas de sertão, como por exemplo o guaraná, o óleo de peixe, que é encontrado aqui nessa região chamada de drogas do sertão. Então vejam que há a produção de algodão também aqui no nordeste do Brasil, ali na região do Maranhão.
Então vejam que, de fato, o açúcar ele era o nosso principal produto econômico do período colonial, mas eu tenho também outros produtos que são produzidos neste período aqui na colônia, beleza? Então aqui também um outro mapa, né, para a gente pensar aí esses produtos quando eu vou desenvolvendo o ciclo colonial. Então eu vou ter aí a produção do arroz, da pecuária, a produção de café, principalmente aqui na região sudeste, já chegando no século XVIII, século XIX, produção de cacau no nordeste, ali na região da Bahia. Então eu vou tendo uma diversidade da economia, com produtos que vão ser produzidos em menor escala e o açúcar dominando o cenário no século XVII. Trago aqui uma atividade para a gente pensar nessa atividade, vou ler o enunciado aqui para vocês. No século XVI, a economia do Brasil colonial era voltada à monocultura de exportação da cana-de-açúcar. Outras alternativas econômicas complementares contribuíam também para a manutenção deste modelo, tais como quais eram então as outras culturas produzidas no Brasil no século XVI, no período colonial. A gente volta com a correção. Pessoal, voltamos com a correção da nossa atividade, né? Então, quais eram outros produtos produzidos aqui na colônia? Se atentem que ela dá o século XVI, além aí, né, da questão do açúcar. Resposta correta: pecuária, fumo, mandioca e algodão. Bem tranquilo, né? Gente, chegou então a hora da nossa atividade mão na massa, né? Uma atividade aí que vem para que a gente possa fazer um trabalho ali um pouco mais elaborado sobre aquilo que a gente está vendo. Qual é então a atividade mãos na massa que a gente tem para desenvolver a partir da aula, né? Chegou então esse momento. Qual vai ser a nossa atividade? Nós vamos construir uma planta baixa. Então você deve, a partir das nossas aulas,
com a orientação do seu professor, a confeccionar uma planta baixa. Prof, o que é uma planta baixa? Uma planta, um desenho de um engenho de cana-de-açúcar da época do período colonial. Então você vai pegar ali uma folha de sulfite, seguir as orientações e fazer essa planta baixa. Nessa planta baixa, a gente precisa mostrar os espaços que compunham o engenho colonial e a relação desses espaços. Então nós vimos, por exemplo, que havia a Casa Grande, havia a senzala. A Casa Grande, muito provavelmente, é o maior espaço que vai ocupar ali no teu desenho, e outros espaços que compunham esse engenho, como, por exemplo, a roça, a capela, né? A questão do canavial, a roça, onde eram produzidos os alimentos para o consumo interno. Não se esqueça que você precisa descrever as características desses espaços, as relações entre elas e também criar uma legenda para esses espaços, né? Então a gente vai representar os espaços que compõem esse local, Casa Grande, senzala, roça, né, a casa de purgar, o canavial, a capela, fazer aí essa representação em desenho dessa planta. Identificar cada um deles e criar uma legenda. Na legenda você pode usar uma cor, você pode usar um número, você pode usar um símbolo e faz uma legenda explicando, né, que é a representação desse símbolo e explicando também a sua função. Então, por exemplo, na Casa Grande era onde vivia o senhor do engenho, a sua família, e era também uma espécie de escritório, onde ele administrava toda a sua unidade produtiva. A capela, o espaço da capela, ele era um centro religioso da Igreja Católica, quase que uma obrigação ter uma capela dentro dos engenhos quando eles eram então fundados aqui no Brasil. Tranquilo? Trago aqui para vocês, gente, um exemplo de planta baixa, né? O engenho Harmonia, de 1850, uma obra de Justo Canteiro e Eduardo Laplante. Então isso aqui é uma planta baixa, né? Você pode, de repente, se inspirar nessa planta para construir a sua e alocar na sua planta os espaços que tem dentro de um engenho, e vejam que aqui ele faz uma legenda, né? Uma legenda de número. Então ele vai colocando os números e aqui ele traz essa representação. Uma atividade bem tranquila, peço orientação para o seu professor, compartilhe com os teus colegas essa atividade mãos na massa, beleza? Pessoal, fazendo a retomada aqui das nossas atividades, do nosso conteúdo, então a sociedade colonial a gente viu que ela era desigual e heterogênea, não era só o senhor do engenho e o escravo, né? Havia ali uma série de outras funções, trabalhadores, homens livres, que faziam parte dessa sociedade. Vários espaços de convivência social e de trabalho que compõem o engenho. Espaço de convivência, por exemplo, a capela, a Casa Grande, espaço de trabalho, onde o açúcar era produzido, a senzala em condições precárias, que era a moradia dos africanos e africanas escravizados. Além da cana-de-açúcar, nós vamos ter aí a produção de outros gêneros alimentícios, principalmente para abastecer o mercado interno, milho, mandioca, feijão, drogas do sertão. O fumo, esse sim, era exportado, né? Em grande parte ele era exportado para a Europa, o algodão e outras culturas aqui na América, na porção portuguesa da América. A criação de gado, importante aí para a interiorização do território brasileiro. A partir da produção de gado, Portugal vai transpondo a linha do Tratado de Tordesilhas, vai se interiorizando para o território brasileiro e ocupando essas terras. O gado, além da carne e do leite, o couro é utilizado como força motriz e também como meio de transporte. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau, pessoal.